E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui especialmente para o terceiro ano. Mentira, tem mais vídeos no canal. Eu vim aqui para fazer um vídeo de revisão de conteúdo. Nós vamos revisar o conteúdo do modernismo para ajudar vocês a estudar para o vestibular, porque a gente não pode esquecer disso, para o Enem e também para que vocês lembrem aí de tudo que foi explicado nesse primeiro bimestre tão conturbado, tão cheio de coisas diferentes que a gente saiu completamente da nossa rotina, tá? Então, eu montei uma apresentação para vocês, vou disponibilizar para vocês, dentro dessa apresentação, os slides. Lá no nosso grupo vai estar também o mapa mental para vocês utilizarem, tá certo? Caso vocês tenham aquela coisinha de fazer esquema de estudo, né? Então, vocês podem usar o mapa mental que vai estar lá também. E o vídeo vai ficar disponível aqui para vocês assistirem a hora que vocês quiserem. Lembrando que é um vídeo de revisão. Então, a gente vai comentar os principais fatores, as principais características. Não vamos aprofundar, porque isso a gente já fez nas aulas e nas lives. Tudo bem? Então, vamos lá? Bom, então eu vou deixar aqui a janelinha para vocês, tá? Ela vai ficar flutuando um pouquinho de um lado para o outro para que vocês possam ver os slides e também possam me ver, tá bom? Eu vou deixar às vezes ela um pouquinho menor, um pouquinho maior, para poder aparecer para vocês aí o conteúdo, tá certo? Bom, então a gente vai começar, lógico, com o conteúdo que nós estávamos falando, que era o quê? Modernismo na Europa, tá certo? Vocês lembram bem o que é modernismo na Europa? Sabem mesmo o que é modernismo na Europa? Se eu fizer uma prova hoje, vocês saberiam responder tudo isso? Então, antes, né, vamos fazer aquele recording aqui nas nossas cabecinhas, vamos lembrar tudo o que a gente conversou da parte histórica. O que é o modernismo na Europa, né? Modernismo é o movimento, né, um movimento artístico que vai se fortalecer no início do século XX na Europa, que vai marcar a transição do final do século XIX para o início do século XX. Então, tudo o que é produzido de 1900 até 1950 nós vamos chamar de modernismo ou arte moderna. Então, quando a gente está aí pensando na questão do modernismo, né, a gente tem que lembrar quais são as características do modernismo. O que o modernismo trouxe de inovação? O que ele vai inovar? Por que ele é diferente dos outros movimentos, tá? E aí nós vamos ter as características do nosso modernismo, tá bom? Então, modernismo ou arte moderna. Então, quebra com o sistema acadêmico. O que é a quebra com o sistema acadêmico? Eles vão parar de produzir obras de arte como as produções acadêmicas. Isso não significa que a academia de arte vai parar, tipo, ela vai sumir, vai deixar de existir. Não, ela ainda permanece no início do século XX. Só que esses artistas, inclusive, se formam muitas vezes nessas academias, eles não vão seguir o padrão, o sistema de ensino e o sistema de produção imposto pela Academia de Belas Artes, ok? Individualismo. O que é individualismo? É quando o artista coloca pra gente aquilo que ele vê, da forma como ele quer, né? Então ele coloca pra gente a sua forma de estética, a sua ideia, a sua poética. E por isso que no modernismo nós temos os movimentos, e dentro dos movimentos vários artistas, e cada artista com a sua singularidade, né? Ou seja, cada artista, vocês estão vendo que está tendo uma invasão de gatos aqui, né? Cada artista com a sua técnica, o seu jeito. E é isso que torna o modernismo legal. Porque quando a gente pega a arte clássica, arte a partir do século XIX, ou até mesmo a renascentista, é muito difícil a gente saber diferenciar um artista do outro, porque a técnica é muito próxima. Aqui no modernismo, não. A gente consegue diferenciar, por quê? Porque tem esse individualismo. Ah, mas individualismo já não tinha lá no Renascimento? Tinha, mas a técnica era muito parecida. Aqui, cada artista vai trabalhar o movimento
de acordo com a sua visão, ou como a gente chama, com a sua poética, tá? Então, o que são essas poéticas? A poética é o processo criativo desse artista, né? Desde o momento em que ele concebe a obra na sua cabeça até a finalização. Então, tudo que ele escolhe, o material, a forma, tudo isso está ligado dentro do contexto de poética, tudo bem? Expressão em diversas linguagens, ou seja, artistas não vão se expressar somente pela pintura, eles vão partir para colagem, assemblagem, música, teatro, escultura, dança. Então, o modernismo, ele começa com a pintura, mas ele se expande, ele vai para todas as outras linguagens. Nem todos os movimentos vão contemplar todas as linguagens, mas o interessante é ver como esses movimentos vão ali se entrelaçar com essas linguagens e vão trazer coisas novas a cada momento, tá? Porque não possui ordem cronológica. Então, o que é não possuir ordem cronológica? Esses movimentos, eles não seguem um padrão cronológico. Então, não começa em 1910, termina em 1920, 1920, 1930, não. Eles estão ocorrendo ao mesmo tempo dentro ali dos países europeus, tá? Que vai do quê? De 1900 a 1950. Então, toda a produção desse período nós chamamos de moderna. Se é moderno, nós temos as vanguardas. Vanguarda é aquilo que vai à frente, é aquilo que dá a cara a tapa, aquilo que é novo e que pertence a este tempo, né? Então, nós temos as vanguardas modernas, vanguardas modernistas, como vocês quiserem chamar. E uma estética moderna. É uma estética que trabalha com cores, formas, linhas, se inspira em várias coisas, em vários contextos, em situações, sentimentos, né, várias fruições estéticas possíveis para os modernistas. Quando a gente fala então de vanguardas modernas, nós estamos falando dos movimentos artísticos que surgiram entre os anos de 1910 a 1950. Ou seja, todos os movimentos que surgiram nesse período nós consideramos como arte moderna. A partir de 1950, nós já não chamamos de arte moderna, nós já vamos chamar de arte contemporânea. Então já tem um outro nome, uma outra função completamente diferente. Por isso que as vanguardas modernas, elas ocorrem na primeira metade do século XX. Tudo bem? Essas vanguardas, elas são formadas por quais linguagens? Arte, música, teatro, dança, cinema. E o que são essas vanguardas? São os ismos, são os nomes dos movimentos, que são expressionismo, cubismo, abstracionismo, fauvismo, futurismo, surrealismo e dadaísmo. Lembra? Ismo, né? É aquilo que se torna conhecido quase que no mundo todo, né? Então todo mundo conhece aquilo. Então são movimentos artísticos que vão acabar ficando conhecidos no mundo inteiro. Tudo bem? Pessoal, caso vocês tenham dificuldade de às vezes acompanhar o vídeo, dá uma pausa, faz uma anotação, não tem problema. Eu faço essa pausa para vocês aqui, ó. Porque a minha garganta pede também, porque eu tô aqui falando, né? Então, as vanguardas, elas são esses ismos, tá? Tem mais uma vanguarda que eu poderia incluir aqui embaixo, que é o concretismo, né? Às vezes eu confundo com construtivismo. Concretismo, que é um movimento concreto. Mas, como ele já pega final da década de 40, início da década de 50, já começa a misturar ali com artistas americanos, vem pop art já mistura um pouco, então eu prefiro não falar dele, né? Porque ele é um movimento que ele também tem influência dentro das vanguardas modernas. A gente fala mais desses movimentos que são os mais conhecidos e os mais fortes, tá? Agora eu vou me reduzir para vocês poderem enxergar as obras, tudo bem? Então vamos lá. Expressionismo. O que é o movimento expressionista? O expressionismo é um movimento que vai falar
sobre o sentimento, né? É um movimento que começa na Alemanha, ali por volta dos anos de 1908, 1907. Só um momento que minha gata está afiando a unha. Nico Jiquinha. E tá participando do vídeo? Participações especiais, gente. Isso aqui dá trabalhar em casa. Vem cá. Então, nós temos aqui um movimento que ele vai nascer na Alemanha, entre os anos ali de 1908, e ele vai começar com um grupo chamado Die Blick, que é um grupo alemão, e esses artistas eles vão ser inspirados pelo artista Edvard Munch, né, com o quadro do Grito. E esse movimento, ele fala justamente do quê? De sentimento. Qual sentimento? O meu? Não. É o do artista. Com relação a quem? Com relação a quem ele está vendo, quem ele está retratando. Então, é a transmissão do sentimento do artista perante o objeto, né? Através das subjetividades das cores e formas. Então, ele alcança esse sentimento, ele mostra pra gente esse sentimento que ele percebe através da subjetividade das cores e das formas que ele utiliza na pintura. Então, como exemplo, aqui, apontando aqui, aqui, minha mão tá aqui. Nós temos o Modigliani, tá? Que era aquele pintor que raramente pintava os olhos das figuras femininas, ele alongava muito, né, o pescoço e não pintava os olhos, porque para o Modigliani os olhos eram a janela da alma, tá? Vamos jogar para cá. Pronto. Aqui a gente tem, então, fauvismo. O fauvismo, ao contrário do expressionismo, apesar de falar de cores e formas também, ele não vai trabalhar essa coisa trágica, exagerada. Ele vai falar da expressão pura das cores. Então, são pinturas de paisagens, retratos, objetos, natureza morta, só que com essas cores diferentes, essas formas bem mais simplificadas, sem tanto detalhe, e não tem um segmento com real com relação às cores, né? Então, quando a gente pega ali as cores que os artistas usam, são cores mais de boa, na cabeça deles, eles não estão preocupados se a árvore é verde, se o céu é azul, se a terra é verde, né? A grama é verde, a terra é marrom, não. Eles põem árvore de rosa, céu de azul, o rosto com vermelho e amarelo, enfim, eles trabalham essas cores. O principal representante dessa pintura, né, desse movimento é o Henri Matisse, é um movimento que se fixa na pintura justamente porque ele trabalha a questão das cores, tá? E a questão do uso dos instintos primitivos. Lembra que eu falei? Aquela coisa da criança, a criança vai, ela pinta do jeito dela, ela pinta como ela quer, ela não está preocupada se o cachorro dela tá bonitinho ou não tá, ela desenha o cachorro para ela querer o cachorro, tá? Então, o fauvismo vem de feras, né? Vem da palavra francesa feras, significa feroz. Então, é um movimento francês, também ali entre 1907 e 1912. Ele dura um período mais curto, mas ele mostra pra gente como é importante a gente trabalhar essa questão, né, das cores, do envolvimento com as cores, de estudar as cores e de como essas cores influenciam essas pinturas. Tudo bem? Então, vamos aos movimentos agora, entrando neles aqui um pouquinho mais a fundo. Agora a gente vai falar de movimentos que vão ser precursores, vão vir aí depois, né, dessa primeira leva, expressionismo, fauvismo, e são movimentos que já vão começar a ter uma característica forte do modernismo, que é justamente a influência social, né? Como a sociedade, como a história dessa época vai influenciar na produção artística. Então, um movimento que a gente utiliza como exemplo de um movimento que nasce através da história, né, da Europa, que é o futurismo. O futurismo está ligado ao quê? À Primeira Guerra Mundial. Então, o futurismo, ele vai nascer do Manifesto Futurista do Marinetti, aonde o Marinetti, ele tenta passar para a gente que a arte, ela
tem que deixar de expressar sentimento, falar de cores e tudo mais, e também ela quer negar qualquer produção artística italiana, porque o Marinetti é italiano, qualquer produção artística italiana clássica. Então, eles estão cansados da pintura tradicional italiana. E, através do Manifesto Futurista, nós temos o Manifesto dos Pintores Futuristas, que já vai falar mais da técnica, né, que é a questão da estética. Então, o Manifesto Futurista basicamente vai falar que é a substituição do homem pelas máquinas, o interesse no funcional, a destruição e reconstrução. Lembrando que, por conta desse manifesto, nós vamos ter depois a influência para ali originar o fascismo. Quem vai escrever o manifesto fascista é o próprio Marinetti, e aí vai gerar todo um movimento político. Então, o futurismo é um movimento que tem uma base política, mas ele é um movimento também que contribui muito com a questão estética. E o que é essa questão estética, né? É a representação da velocidade do movimento, né? De captar essa movimentação, tá? Aqui eu tenho uma obra do Giacomo Balla, que é A Mecânica de um Cão. Então, se vocês observarem, é a repetição, né? Olha o rabinho dele. É como se ele estivesse se movimentando, ó. Então, é a repetição do movimento. Então, ele representa o mesmo objeto em diversas posições para que a gente tenha a sensação desse movimento, né? Dessa velocidade sendo passada. Quando a gente faz um flipbook, para quem não sabe, flipbook são aqueles caderninhos que quando a gente desenha ele, folheia ele muito rápido, ele dá a sensação de movimento. Para fazer um flipbook, eu preciso repetir o mesmo desenho pelo menos 3 vezes. E minuciosamente fazer o movimento do próximo quadro, milímetros maiores. A mesma base a gente usa para stop motion, né? Filmes de stop motion, tá? Então, ele vai utilizar essa base, né? De você construir a pintura tentando captar aí essa movimentação. Tudo bem? Voltando agora para um movimento mais light, um movimento que vai falar mais dessa questão da estética mesmo, né? Que é o movimento cubista, tá? Então, o que é o cubismo? O cubismo é um movimento que tem a sua origem na França também, com o Braque e o Picasso, né? E a intenção deles era o quê? Era fazer uma arte que não tivesse uma preocupação estética com a perspectiva. E também que não tivesse somente uma perspectiva, mas várias perspectivas, né? Ou seja, esse movimento ele é o que vai mais influenciar as estéticas seguintes, em termos de padrão de composição, e vai ter um grande reconhecimento por conta dessas inovações dos seus representantes, tá? Então, a ideia do cubismo é que, quando você vai fazer uma pintura, você represente o objeto visto de todos os lados, né? Ou seja, eu não vou desenhar somente o que eu estou vendo aqui, eu vou desenhar o que eu estou vendo aqui, ali, 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 em várias posições. Isso faz com que o plano bidimensional, que é a tela, eu perca a perspectiva, tá? Porque eu não consigo colocar todos os lados do mesmo objeto sobre o mesmo plano. Do cubismo, então, nós vamos ter duas vertentes. A primeira, que é essa que está aqui, que é o cubismo analítico, né? Ou seja, ele analisa todos os lados do objeto, deixando fragmentado, como essa pintura do Picasso, tá? Ele fragmenta todo a figura do rosto. Aqui ainda tá suave, porque tem algumas, lembra que eu mostrei para vocês, tem algumas que a gente quase não consegue reconhecer a figura que está sendo colocada ali, né? E, em compensação, depois de toda essa fragmentação, toda essa análise, né, que é justamente a criação do cubismo,
a gente vai ter aqui o cubismo sintético, ou seja, ele simplifica a forma, né? Ele deixa a forma mais visível, e o sintético ele vai trabalhar com a forma. A forma é o que? A figura, né? A cena representada, e vai trabalhar com tipografia, né? Que é o uso de impressão, colagem, então eles vão trabalhar com colagem de tecidos, de objetos, depois a gente vai ter um nome para isso que chama assemblagem, e também vão se tornar obras esculturais. O Picasso, por exemplo, ele vai criar esculturas cubistas, tá? Em cima dessa concepção aí de objeto, só que ele vai tentar transformar aquilo que ele faz na tela num objeto tridimensional, que é justamente o quê? A escultura já tem três dimensões, eu já tenho ela vista sob três ângulos, né? Três dimensões diferentes. E agora ele vai tentar colocar todos os lados numa figura de escultura. Tá? Abstracionismo. O abstracionismo ele vai trabalhar com o abstrato, que a gente já encontra nos padrões abstratos das pinturas dos nativos, né, dos nossos povos indígenas e de povos indígenas de outros locais, de etnias africanas. Já era uma tradição utilizar esses padrões abstratos. E agora ele vai se tornar um movimento artístico, ou seja, ele vai ocupar o seu espaço como movimento dentro das vanguardas. E ele vai começar a ser visto como uma influência estética. Tanto que ele vai se misturar com outros movimentos, que é o caso do expressionismo, onde a gente viu Jackson Pollock. Então ele surge a partir do expressionismo do Kandinsky. O Kandinsky ele é abstracionista, mas ele começa no expressionismo. E a abstração, ela tem um significado mais livre. Ela não está presa a concepções como sentimentos, perspectivas, cores ou guerra, né? Ela é livre. Então, ela passa a ser tratada como uma poética também. Nós temos, então, o abstracionismo geométrico. Então, o abstracionismo geométrico, o maior representante é o Pierre Mondrian. Pierre Mondrian. Então, Pierre Mondrian, ele vai fazer... O que é o abstracionismo geométrico? É só desenhar formas geométricas? Não, não é só você desenhar formas geométricas. Ele vai utilizar as linhas para conceber, para criar composições que trabalham com a junção da forma, né, da forma com a cor, e vai dar preferência por formas quadriculares e retangulares, e cores primárias. Muito difícil a gente ver numa obra do Mondrian, ele usando muitas cores, é mais no comecinho, mas nessa série onde ele faz as composições em azul, vermelho e amarelo, né, porque não tem nome, lembra? Eles não dão nome para que o nosso cérebro não tente encontrar uma figura ali. Então, ele trabalha essa junção de linhas paralelas, aonde ele cria formas quadriculares, formas geométricas, e trabalha esses espaços com as cores, criando um padrão abstrato geométrico, ou seja, um padrão equilibrado. É uma pintura que ela contém equilíbrio. E depois nós temos o abstracionismo informal do Vassily Kandinsky. O Kandinsky, como ele veio do expressionismo, então ele já está acostumado com essa coisa de ser mais livre na sua composição, de trabalhar mais à vontade. Então, ele se entrega ao significado das cores e formas. E lógico, essa obra de arte ela deveria equilibrar esses elementos, né? E ele trabalha com linhas, cores e formas, criando composições variadíssimas, com traços diferentes, cores diferentes, né? Mas são figuras super interessantes. E essas pinturas, elas são ordenadas apenas pelos seus elementos para que não haja uma ligação figurativa, né? Apesar do nosso cérebro tentar enxergar alguma coisa. Porque com certeza, nesse momento, vocês estão olhando essa pintura aqui, que eu vou jogar até a minha janelinha para cá, para vocês verem melhor. E estão tentando achar alguma figura. O seu cérebro está tentando achar. Já deve ter visto um monte de coisa. Eu, por exemplo, já vi ali uma nuvem. Aqui a gente tem alguns planetas. Dentro desse planeta está saindo um raio.
Aí vai da criatividade de cada um. Mas a ideia é que o abstrato não tenha significado nenhum, tá? E também o nome não vai ter um nome específico. Geralmente as composições do Kandinsky têm a mesma ideia do Mondrian, que é você falar apenas o que tem, os elementos que tem, a composição em amarelo e vermelho, por exemplo, tá? Então essa é a ideia do abstracionismo informal. Aí nós vamos ter os movimentos pós-guerra, durante e pós-guerra, porque a gente não pode esquecer que tem um movimento que vai nascer durante a guerra, não é o futurismo, mas eles vão surgir ali por conta do reflexo da Primeira Guerra Mundial na Europa, tá? Então, o que são esses movimentos pós-guerra? São movimentos que trabalham a poética. Então, essa arte precisava ser reconstruída, o mundo precisava de novas ideias, porque a guerra destruiu tudo. São movimentos cuja estética, elas reconhecem que os movimentos anteriores inovam, que é o caso do cubismo, do expressionismo, do abstracionismo e do fauvismo, e trazem novas formas de criação. O fazer artístico, então, cada artista vai aprimorar e ele cria em linguagens diferentes. Então, eu tenho artista que cria tanto na pintura quanto no cinema, que cria na pintura e na música, né? Ou que cria na pintura e na dança. Eles vão trabalhar esse movimento em linguagens diferentes. E a negação. Então, são movimentos que vão erradicar as formas clássicas. Aqui a gente já não vê nenhuma referência mais a nada do que era a arte do século XIX para trás, e ela não é mais representativa, ela é questionadora. Então, é uma arte que ela não está ali para contar um fato histórico, ela não está ali para representar, ela está ali para questionar, para fazer você pensar. Então, essa é uma das principais ideias do modernismo, né? Que é fazer você pensar, você olhar a obra e começar a pensar. É o engate para a arte contemporânea, tá? Então, o dadaísmo. Esse a gente falou em live, né? Uma live que durou 1h30, 2 horas. A gente falou bastante sobre eles, expliquei bastante. Então, não vou me prolongar muito. Quem quiser assistir a live está lá no grupo. É um movimento anti-arte, ele vai ocorrer durante a Primeira Guerra. O que o dadaísmo traz pra gente? Ready-made, esse aqui, que é você utilizar o objeto pronto. Você pega um objeto e transforma ele numa obra de arte dando um outro significado. A apropriação, que é quando eu me aproprio de um objeto ou de uma obra já existente e transformo ela. Nesse caso, a gente entra com a questão da releitura, por exemplo. E as críticas diversas. As produções dadaístas, elas vão trazer críticas a todo vapor, principalmente com relação à política da época, com a sociedade, vai questionar tudo e todos, e ela nasce do acaso. Para eles, a arte ela não tem que ser pensada antes, ela tem que ocorrer na hora. Então, se eu olhar aqui e pensar que isto é um objeto de arte e eu resolver transformar num objeto de arte, ele se torna num objeto de arte. Entendido? Ok. Os conceitos dadaístas, né, que é o quê? É o questionamento. Ele vai questionar toda a produção plástica. Para que eu quero ficar vendo imagenzinha de piqueniques ou de trabalhadores ou imagens mitológicas? Para quê? Para quê? Para quê? A arte não serve para isso. A arte serve para eu questionar, a arte serve para eu inovar, para eu trazer uma coisa diferente. A arte vai servir para eu botar caraminholas na cabeça de alguém. Então, essa é a ideia do dadaísmo. É uma arte questionadora, uma arte inovadora, uma arte que vem do acaso, do seu instinto, da vontade de você fazer algo diferente, basicamente. Tá? Então, o dadaísmo ele é um movimento mais doidinho, mais louco, né? E lembrando por que ele é anti-arte, porque ele vai contra todos os padrões artísticos. Ele é arte anti-arte. Não me perguntem, porque até hoje eu não entendi isso. Depois do nosso dadaísmo, só para vocês saberem, ali eu coloquei a obra do Man Ray, essa fotografia, né? Que o Man Ray ele trabalha com fotografia, lembra que eu falei? No dadaísmo a gente tem pintura, tem teatro, tem fotografia.
tem dança, tem música, tem de tudo. Pegando a linha aí do dadaísmo, dessa concepção de pensar, questionar, nós temos quem? Surrealismo. Sim, o surrealismo ele é um movimento que ele vai além do mundo real. É um movimento que está dentro da nossa cabeça, é um movimento que só pode existir na nossa cabeça, mas quando ele é representado numa pintura, ou numa apresentação, ou um filme, uma cena, ele se torna o surrealismo, porque ele está dentro da nossa cabeça, e o que está dentro da nossa cabeça é arte, né? Então, o surrealismo é o sonho, a psique humana. Ele vem dos estudos de Freud, então, das pesquisas de psicanálise de Freud, né? Então, o Freud vai lá, vai estudar a psicanálise, e os surrealistas vão falar assim, interessante, vamos usar isso como tema para nossa obra de arte. E aí eles começam a utilizar essa coisa do estudo da mente humana, dos sonhos, o que os sonhos nos mostram, né, o que eles nos revelam, para poder criar suas obras. O sonho desses artistas não está no mundo real, mas sim na mente humana. Então, aquilo que a gente não consegue ver. Então, o que a gente não consegue ver, a gente precisa representar. Nós temos o surrealismo figurativo, que é a mescla de formas abstratas com figurativas, segundo Salvador Dalí. Afinal, os sonhos são feitos de figuras do mundo real, então eu preciso identificá-las nessa pintura, nessa assemblagem, nessa colagem, nessa performance, né? Nessa instalação artística. E também temos o surrealismo abstrato, que é o quê? A influência do nosso abstracionismo com as obras surrealistas, né, onde mostram que os sonhos podem ser objetos de estudo dessa mente criativa humana, que é o caso do Juan Miró, que vai trabalhar com esses personagenzinhos malucos como se fossem sonhos de criança. Então aqui nós temos Salvador Dalí, A Tentação de Santo Antônio, né? Então ele representa ali a tentação de Santo Antônio. Então, nós temos um cavalo, um elefante, uma mulher, uma torre, outra mulher. Nós temos uma arquitetura ali neoclássica, romana, né? Uma mistura de templo grego com abóbadas romanas, né? Esses elefantes, esses bichos alongados, né? Essas figuras distorcidas e coisas que só num sonho muito louco poderia acontecer. Como é um sonho muito louco, obviamente, esses artistas, eles muitas vezes, eles se dotavam de coisas ilícitas para poderem criar esse tipo de obra. Não que isso não seja normal, porque afinal de contas, desde muito tempo, os artistas às vezes utilizam uns negocinhos para ficar meio doido para fazer alguma coisa, né? Então isso é completamente normal no mundo artístico, mas isso não é regra, que fique bem claro, tá? Mas para ali adquirir o seu estado de criação, muitas vezes os surrealistas eles acabavam utilizando alguma coisa alucinógena para poder entrar em contato com esse lado do inconsciente, né, do subconsciente humano. E aqui a gente tem o Juan Miró, que é o surrealismo abstrato, aonde nós temos figuras abstratas, ou seja, formas geométricas, então triângulos, retângulos, linhas, formas, mescladas com figuras, palavras. Algumas figuras a gente consegue identificar, outras não. Basicamente é a mesma ideia do sonho, só que um pouco mais simplificado do que as obras do Miró. Existem outros artistas que vão trabalhar, a gente viu René Magritte, viu Frida Kahlo, né? Trabalhando aí essa questão do surrealismo. É um movimento que ele vai aparecer no cinema, também vai aparecer em intervenções artísticas, no teatro não chega a aparecer muito, mas ele tem uma importância muito grande dentro da concepção artística moderna. Ele é um movimento que tomou um rumo muito grande pelo número de adeptos também. Então, modernismo. O que é modernismo? Modernismo é vanguarda, ou seja, vanguarda. Um movimento que está à frente, que vem à frente de tudo, que vem dar a cara pra gente, né? Quais são as vanguardas?
expressionismo, fauvismo, cubismo, abstracionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, os ismos da nossa vida. O tempo. O tempo dessas vanguardas acontecerem, ele é simultâneo. Elas ocorrem ao mesmo tempo em locais diferentes. Os artistas, eles seguem as vanguardas, porém com individualidades, visões e poéticas próprias. Então, basicamente, o modernismo é um conjunto de movimentos artísticos que vai trazer para a gente toda essa inovação. Ai, deixa eu abrir minha janela para vocês não ficarem vendo. Pronto, que vai trazer para a gente toda essa inovação, toda essa novidade, né? E ela vai, além de permitir que os artistas de hoje consigam conceber outros tipos de obras com várias formas, com vários objetos, com várias técnicas. Ele é a porta para que hoje a nossa arte seja tão, como eu poderia falar? Ela tem tanta pluralidade, né? E ela fala de tantas coisas. Então, se não fosse o modernismo ter dado a cara a tapa com suas vanguardas, nós não teríamos hoje o tanto de expressões que nós temos, né? E algumas curiosidades para vocês. Dentro do modernismo, nós temos um movimento chamado muralismo, nasce no México. Graças a esse movimento, feito pelo Diego Rivera, que é o marido da Frida Kahlo, nós temos hoje o grafite. Então, os grafiteiros de plantão, se quiserem saber um pouquinho da história, não da criação do grafite, mas a inspiração dos grafiteiros, né, de levar a arte para a rua, de levar a arte para as pessoas que não têm condição de estar em museus, é só procurar um pouquinho sobre o muralismo mexicano, que também é um movimento modernista, só que ele está ali incluindo ali no México, né? Então ele já está aqui para o nosso lado. Depois, qualquer coisa, no segundo bimestre a gente conversa um pouquinho mais sobre ele, porque ele é muito interessante para a gente falar ali dos nossos modernistas também, tá certo? Então, pessoal, eu espero que tenham gostado da revisão. Me perdoem as falhas, né? Aqui os nossos momentos de descontração, as minhas gatas passando de um lado para o outro. Perdoem o meu momento que eu vou fazer novela, porque afinal de contas eu tô em casa, então eu posso fazer isso. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Aproveitem para fazer as anotações. Eu vou deixar disponível também lá na pasta de vocês um questionário para que vocês respondam, para ver se vocês estão manjando de modernismo. É como se fosse um teste, tá? Para que vocês vejam aí como pode ser que essas perguntas caiam para vocês. Eu estou usando como base questões do Enem, né, de outros anos, para vocês verem como essas questões do modernismo elas vão aparecer na prova de vocês. Tudo bem? Então, um beijo, se inscrevam no meu canal, fiquem de olho na playlist. A partir do segundo bimestre, eu vou disponibilizar o conteúdo aqui para vocês com as explicações e as aulas, tá? Tchauzinho, gente!